Olá, queridos, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra. Estamos juntos no nosso propósito de leitura bíblica em um ano. A leitura de hoje está em Êxodo, no capítulo 17 ao capítulo 19. E hoje temos mais uma porção da palavra de Deus para nos alimentar, para nos ensinar, para direcionar nossa vida, né? Nós somos guiados pela palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é um manual de vida que todo cristão pode ter, né? Na Bíblia nós vamos aprender tantas lições e vamos aprender como guiar e conduzir a nossa vida conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação da vontade de Deus para nós, né? Muitas pessoas às vezes querem ouvir Deus falar, querem ouvir a voz de Deus, mas é impossível nós lermos as Escrituras e não ouvirmos Deus falar conosco, porque Deus ele fala a todo tempo através da sua palavra, ela é viva e ela penetra o mais íntimo da nossa alma, do nosso coração, amém? E na leitura bíblica de hoje, eu quero destacar com vocês duas passagens que podemos dizer que estão até mesmo linkadas no mesmo propósito, no mesmo tema. A primeira delas está no capítulo 17, né, da leitura de hoje, a partir do versículo 10, que vai falar a história, né, da vitória sobre os amalequitas. Na verdade, começa no versículo 8, trazendo essa batalha que haveria entre o povo de Israel e os amalequitas. E eu quero destacar para vocês, lá no versículo 11 diz que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então Josué estava pelejando, Josué estava lá lutando contra os amalequitas, porém Moisés e Arão e Hur, eles subiram no monte. E enquanto Josué lutava lá embaixo, quando Moisés lá do alto do monte levantava as mãos e mantinha as mãos erguidas, o povo de Israel vencia. Porém, se ele se cansava e abaixasse a mão, o povo começava a perecer. Então, o que acontece quando Arão e Hur percebem isso? Diz a palavra que quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela ele se assentasse. Então, eles começaram a perceber que eles tinham que estar ajudando Moisés. Mas aí a palavra diz que Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. O que a palavra está nos ensinando, queridos? É aquele famoso ditado, né? A união faz a força. O que nós estamos vendo? O Senhor ele mostrando que quando eles se juntavam, se uniam e um ajudava o outro, eles tinham vitória. Se Josué estivesse sozinho tentando pelejar pelas suas próprias forças, ele não conseguia. Então Moisés intercedia levantando as mãos e ele vencia. Porém, Moisés sozinho não conseguia. E ele precisou da ajuda de Arão e Hur para sustentar as mãos dele. Queridos, eu não sei qual é o seu posicionamento hoje, né? Existem fases da nossa vida que nós precisamos de pessoas sustentando-nos de pé. Existem fases da nossa vida que nós vamos precisar sim receber ajuda, isso não é vergonha, nós devemos pedir ajuda. Existem fases da nossa vida que nós estamos cansados e não conseguimos continuar na nossa caminhada. E então o Senhor vai levantando pessoas para sustentar-nos de pé, para nos ajudarmos, para nos dar força. E isso vem da parte de Deus. E também vai existir momentos em que Deus vai levantar você para sustentar outras pessoas, seja em oração, seja em aconselhamento, seja em tantas áreas da vida que alguém precisa da tua ajuda. E talvez você está de braços cruzados e não quer ajudar, né? A palavra de hoje ela vem falar sobre essa união, sobre esse amor, sobre um ajudar o outro em prol do mesmo objetivo. E o outro versículo que ele está totalmente
linkado a esse, que vem tratar, podemos dizer, um assunto dentro desse assunto, né? Que é no capítulo 18, quando Jetro, o sogro de Moisés, visita Moisés com sua esposa e seus filhos. A palavra diz que Jetro dá um conselho a Moisés. E Jetro é caracterizado aqui, fica marcado na palavra como um homem sábio. Quando ele olha tudo que o Senhor havia feito, todos os milagres, como tirou o povo com a mão forte do Egito, Jetro, ele verdadeiramente reconhece, né, que Deus, ele é o Senhor, que ele é maior que todos os outros deuses do Egito e que, assim, verdadeiramente Deus, né, tem todo o poder. Porém, ele vai vendo aquela situação de como as coisas estão acontecendo a partir daquele momento que eles saem do Egito. E diz lá no versículo 14 que quando a partir do versículo 13, ele vendo Moisés julgar o povo e um fardo muito pesado sobre Moisés, porque ele tinha que julgar toda aquela multidão, todos aqueles que tinham alguma questão, alguma dúvida, que precisavam de algum conselho, eles iam até Moisés. Agora vocês pensam, uma multidão de pessoas que atravessou o Mar Vermelho, que estava ali no deserto, e um homem para julgar todas aquelas causas, para aconselhar todas aquelas pessoas. Então a palavra diz que o sogro de Moisés, vendo aquilo, disse: "O que é isso que você está fazendo? Você não pode fazer isso sozinho. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo vão ficar esgotados, porque essa tarefa é pesada demais para você executar sozinho." E então Jetro aconselha Moisés a escolher dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, de confiança, para estabelecê-los, né, chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10, ou seja, ele estaria ali estabelecendo, delegando atribuições a outros homens para o auxiliarem nessa missão. E eu falo que está linkado a outro tema porque novamente vai trazer para nós um ensinamento de estarmos unidos, de buscarmos ajuda e de ajudarmos uns aos outros. Queridos, eu não sei qual o propósito de Deus na sua vida, mas Deus tem. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para todos nós. Mas uma coisa eu tenho aprendido: se a sua missão não depende de ninguém, se você consegue executá-la sozinho, eu sinto lhe dizer, mas a sua missão ela é muito pequena. Agora, se a sua missão você vai precisar de pessoas para te ajudar, é porque a sua missão é grande. Queridos, nem mesmo Jesus trabalhou sozinho nessa terra. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, o que ele fez? Ele começou selecionando homens para estar com ele. Ele escolhe 12 discípulos, porque ele sabia que ele não podia fazer a obra do Senhor sozinho. Ele sabia que ele não podia executar tudo que Deus tinha na vida dele sozinho. E, principalmente, ele deveria deixar pessoas para levar adiante aquilo que Deus tinha na vida dele. Tem muitas pessoas que querem fazer coisas para Deus, que querem guiar a sua vida, mas estão tentando fazer sozinhos. E você está esgotado, você está cansado, você não está conseguindo porque o fardo está pesado. É tanta coisa para você fazer, mas você não delega. Você não chama ninguém para te ajudar, você não pede ajuda. E isso está esgotando as suas forças. Queridos, Deus, Ele nos criou para sermos pessoas de relacionamentos. Deus, ele não criou o homem para viver sozinho. Enquanto você quiser viver sozinha, sem ajuda, você vai estar sobrecarregada. O Senhor, ele nos convida a irmos até ele, porque ele tem um fardo leve sobre a nossa vida. E ainda assim, o Senhor, ele nos convida a vivermos em uma comunidade, porque ele sempre define o quê? Nós somos um corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, né? Nós não somos sozinhos, nós somos em unidade, mas nós somos muitos que se reúnem no mesmo propósito, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Então, o que essas duas passagens nos mostram e traz essa meditação para nós nesta manhã? Primeiro, você não está sozinho. Tá difícil a sua caminhada? Tá pesado? Chame ajuda. Peça
uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa, um amigo. Peça alguém para dividir esse fardo com você, para te ajudar, para te aconselhar. Peça alguém para estar com você nessa jornada. Você não precisa estar sozinho, né? Moisés sozinho ele não conseguiria ficar com aqueles braços estendidos, mas Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés. E da mesma maneira, se você está vendo um irmão caminhando, rastejando, você está vendo alguém ao seu lado precisando de ajuda, estenda as mãos para ajudá-lo. Tenha amor ao próximo. Jesus sempre nos ensinou isso, a amarmos o nosso próximo. É impossível nós declararmos que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo, porque a palavra diz: se você não ama o próximo a quem você vê, como você vai amar alguém que você não vê? Como você vai amar a Deus se você não ama aquele que está ao seu lado? Tenha amor ao próximo. Amém? A mensagem de hoje para nós é isso. Você que nos acompanha nas redes sociais, o devocional escrito, que não está dentro dessa passagem, mas está lá no Novo Testamento, vai falar dentro dessa mesma palavra, porque o devocional está lá escrito. Leia lá no Instagram, leia também, coloquei nos grupos de WhatsApp, está falando sobre não atirar a primeira... aquele que tem pecado, que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É a passagem que está lá no devocional. Ou seja, não julgue, mas estenda as mãos para ajudar o próximo. Amém? Que Deus ele abençoe a sua vida poderosamente. Reflita nessas palavras, exercita isso nesse dia. Eu te desafio a exercitar esse amor no dia de hoje, né? À medida que você vai demonstrando amor para com o outro, o Senhor, ele vai devolvendo esse amor na sua vida. A mesma mão, eu sempre costumo dizer, a mesma mão que você estende para abençoar alguém, é a mão estendida onde Deus vai derramar bênçãos na sua vida. Amém? Deus, ele é fiel. Então, fica com essa palavra, medite nela e exercite no seu dia esse amor, essa ajuda, e peça ajuda. Não sofra sozinho. O fardo está pesado, peça ajuda. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Um bom dia.